Vão investir 280 milhões de dólares na prospecção e pesquisa de petróleo e gás nos blocos de Angoche e Temane. Moçambique sobe um lugar no índice de desenvolvimento humano, mas tem um rendimento per capita mais baixo da lusofonia. Abel Xavier assume os erros nas duas derrotas diante da Namíbia, que põe em risco a qualificação dos Mambas ao CAN 2019. Muito boa noite. O Governo e as petrolíferas Eni e Sasol assinaram hoje os contratos de concessão para prospecção e pesquisa de petróleo e gás natural. Numa primeira fase, as duas companhias prevêem investir mais de 280 milhões de dólares. Depois da gigante norte-americana ExxonMobil, esta quarta-feira foi a vez da italiana Eni e da sul-africana Sasol de assinarem com o Governo os contratos de concessão de 3 blocos para prospecção e pesquisa de petróleo e gás natural. As duas petrolíferas formam um consórcio para explorar 2 blocos em Temane e Pandi, na província de Inhambane. A assinatura dos contratos marca o fim das negociações entre as petrolíferas e o executivo de Maputo, que duraram cerca de 4 anos. Estão criadas assinaturas, com a assinatura destes contratos estão criadas as condições para o início dos trabalhos de prospecção e pesquisa, que vão permitir o melhor conhecimento do potencial de hidrocarbonetos existentes nas duas áreas. Recursos na Baixa do Urubu. O diretor da Eni, uma das multinacionais que ganhou um bloco em Angoche e lidera o consórcio nos blocos de Temane e Pandi, destacou a sua forte presença em Moçambique, que iniciou em 2006 com a aquisição de uma participação no bloco petrolífero da Área 4, na bacia do Rovuma. Como o referido contrato de concessão para a Área 5A, a Eni reforça ainda mais a sua presença em Moçambique, um país de importância estratégica para a empresa. Por sua vez, a Sasol, através do seu vice-presidente, disse estar ansioso para começar com as operações de prospecção e pesquisa de hidrocarbonetos. Our involvement with Eni marks our first partnership together in Mozambique, building on the partnership we have established in South Africa. We are looking forward to continuing our partnership and taking it to new levels with success in Mozambique as you operate the A5A block. O governo previa encaixar um investimento mínimo de 900 milhões de dólares com as petrolíferas apuradas no âmbito do 5º concurso de prospecção e pesquisa de gás e petróleo, mas com a desistência da Delonex Energy Limitada, que tinha ficado com um bloco localizado em Palmeiras, na província de Maputo, as projeções foram revistas em baixa. A Delonex, mas ela desistiu. Alguma explicação para isso tudo? A explicação é que ela certamente decidiu fazer o seu investimento em outros sítios. Os contratos de prospecção e pesquisa têm a duração de 8 anos e podem ser renovados até 30 anos. Representantes de 6.000 famílias dizem que as poeiras resultantes da extração de carvão estão a piorar as condições de vida em Moatize, província de Tete. Alguns residentes falam mesmo de mortes provocadas pela poluição ambiental. Desde 5 de outubro que a população que vive nas proximidades de uma das minas da Vale forçou o encerramento da secção 4 devido à poluição ambiental. Enquanto as negociações decorrem em Moatize, representantes dos residentes dos bairros mais afetados viajaram até Maputo para manifestar a sua revolta contra as consequências ambientais provocadas pela extração de carvão. Para quem vive naqueles bairros não é saudável, nós consumimos um ar poluído e lá a doença é constante. Tosse está subindo. Constipação, você apanha crianças com ranho a sair, mas sempre acompanhado com carvão. Maria José, residente no bairro Nhancheri, conta que mensalmente pelo menos uma pessoa perde a vida vítima de doenças provocadas pelas poeiras de carvão. Estou assistindo muitas mortes e contar que não é possível porque é Moatize. Estou a falando de Bagamoio. Passar um mês sem morte, sem doença. É por isso que digo que por mês temos que ter um enterro.
A coligação cívica sobre a indústria extrativa manifestou seu total apoio e solidariedade para com as comunidades de Moatize e diz que a Assembleia da República e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos devem tomar medidas urgentes. Há medidas que sejam adequadas e eficazes em defesa dos legítimos direitos das comunidades afetadas. Em contacto via telemóvel com a STV, um dos residentes envolvidos nas negociações com a mineradora Vale Moçambique e com o governo distrital de Moatize confirmou que não há desfecho no assunto. Moçambique registra um crescimento ligeiro no indicador global do Índice de Desenvolvimento Humano. Contudo, o rendimento per capita é o mais baixo da lusofonia, indica o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Moçambique ocupa a posição 180 do ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano no presente ano, uma subida de um lugar em relação a 2017. Porém, esta melhoria poderá sofrer uma mudança em função do desempenho de outros países analisados, indica o representante residente interino do PNUD. O ranking depende também do desempenho de outros países na escala. Portanto, mesmo que o país tenha aumentado o seu desempenho, tenha melhorado o seu desempenho, se outros países tiverem tido um aumento superior, o ranking relativo também baixa. Apesar dessa subida ligeira, Martin Maia indica um ponto negativo, nomeadamente o aumento do investimento direto estrangeiro na indústria extrativa, que não contribuiu para a criação de empregos, fazendo com que o país tenha um rendimento por pessoa mais baixo da lusofonia. O critério de rendimento per capita que nós utilizamos para este índice é o rendimento per capita avaliado em paridade de poder de compra. Perante os factos, o secretário permanente do Ministério da Economia e Finanças diz que há muito por fazer com vista a melhorar os indicadores do desenvolvimento do país. Aumentar a provisão de serviços, melhorar a qualidade de serviços de educação, de saúde, saneamento e outros serviços importantes. Sobre o baixo rendimento per capita, Domingos Lambo referiu que este indicador depende de vários fatores. A medição da pobreza não pode ser feita só na base de rendimento. O rendimento per capita é uma das formas de medição, mas como sabem, o rendimento depende também de vários fatores, depende do índice de preços, depende de taxa de câmbio. Estes dados foram avançados esta quarta-feira em Maputo, no seminário de reflexão sobre o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. O governo deverá transferir mais de 4.800 milhões de meticais às 53 autarquias para financiar o seu funcionamento em 2019. Os dados constam da proposta de orçamento de Estado depositada na Assembleia da República. Os recém-eleitos órgãos autárquicos deverão, a partir de já, começar a preparar os seus planos de orçamento, tendo como base os manifestos apresentados aos eleitores e sufragados no passado dia 10 de outubro. Como ponto de partida, os conselhos autárquicos têm valores que serão alocados através do Orçamento do Estado, que vai à aprovação na Assembleia da República dentro de dias. Ao todo, o orçamento disponibiliza mais de 4.800 milhões de meticais para ser distribuído pelas 53 autarquias, através do Fundo de Compensação Autárquica, que cobre essencialmente despesas com o pessoal e que dispõe de cerca de 3.000 milhões de meticais. O Executivo disponibiliza ainda para as autarquias, com salas de jogos e casinos, o imposto especial sobre jogos, avaliado em quase 45 milhões de meticais, e o imposto selo casinos, avaliado em quase 4 milhões de meticais. As autarquias deverão receber ainda um total de mais de 1.500 milhões de meticais referentes ao Fundo de Investimento em Iniciativas Autárquicas e 140 milhões de meticais do Fundo Estratégico de Redução da Pobreza Urbana, que é dado apenas às capitais provinciais. Veja, a título de exemplo, a distribuição de fundos pelas capitais provinciais. Maputo irá receber a maior parte do bolo, com 797 milhões e 637 mil meticais. Beira irá receber 433 milhões 551 mil meticais.
Matola irá receber 415.704.000 meticais. Nampula irá receber 308.804.000 meticais. Chimoio irá receber 169.629.000 meticais. Quilimane irá receber 152.060.000 meticais. Tete irá receber 133.114.000 meticais. Inhambane, 129.932.000 meticais. Xaixai irá beneficiar de 123.918.000 meticais. Lixinga, 117.057.000 meticais. E Pemba, 99.789.000 meticais. Salientar ainda que o governo prevê gastar 6.500 milhões de meticais com a realização das 6ª eleições gerais em outubro de 2019. O consórcio das organizações da sociedade civil, Votar Moçambique, diz que as eleições autárquicas foram caracterizadas por várias irregularidades e ilícitos eleitorais, pelo que não podem ser classificadas de livres, justas, muito menos transparentes. A plataforma Votar Moçambique monitorou o processo eleitoral nas 53 autarquias em todas as suas fases e não gostou do que viu. Estas eleições não foram livres, justas e nem transparentes. Este consórcio da sociedade civil fundamenta a sua sentença, afirmando que assistiu a várias irregularidades em diferentes autarquias. A título de exemplo, aponta a intimidação a potenciais eleitores, a membros dos partidos da oposição e a jornalistas, bem como a atuação algo suspeita da polícia. A polícia foi um dos protagonistas no processo eleitoral, com uma atuação orientada para amedrontar eleitores e membros do partido da oposição. A polícia não teve um papel neutral, comportando-se como um elemento desestabilizador para os eleitores. O Votar Moçambique vai mais longe, alegando que a atuação dos órgãos eleitorais, quer a nível central como a nível local, foi questionável desde o período pré-eleitoral, com a rejeição da candidatura da Ajudem e do cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo, até a fase do apuramento dos resultados. A autarquia de Menap pode ser um exemplo, pois a contagem provisória da CNS-TAI deu vitória a Renamo com 706 votos acima da Frelimo, mas a Comissão Distrital de Eleições local apresentou os resultados oficiais que dão vitória a Frelimo com 16 votos acima da Renamo. De forma contínua, os órgãos eleitorais manifestaram relutância em divulgar resultados eleitorais nos municípios onde a oposição apresentava vantagem na contagem de votos. E por fim, o Votar Moçambique faz um apelo. O Votar Moçambique apela aos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores concorrentes às eleições autárquicas de 10 de outubro de 2008 para que recorram a todos os mecanismos legais para o tratamento das suas reclamações. Aos órgãos eleitorais, esta organização apela a um maior profissionalismo e a imparcialidade. Inicia amanhã a 8ª sessão ordinária da Assembleia da República. Das várias matérias agendadas, as bancadas da Frelimo e da Renamo destacam a discussão do Plano Econômico e Social, do Orçamento do Estado para 2019 e do pacote de leis que regem o funcionamento das autarquias. Ao menos de 24 horas para o arranque da última sessão ordinária do ano, a bancada da Frelimo chamou a imprensa na tarde desta quarta-feira para falar dos preparativos dos trabalhos da Assembleia da República. Das matérias agendadas para debate, a bancada maioritária destaca a ida do Governo ao Parlamento e a discussão e aprovação do Orçamento do Estado para 2019. Teremos também novamente o Governo, quase que nos finais desta sessão, a regressar à Assembleia da República para trazer-nos dois instrumentos muito importantes de governação do nosso país. Trata-se do Plano Econômico e Social e do Orçamento do Estado para o ano de 2019. Como sabem, as últimas sessões do ano servem precisamente, dentre outros, também para aprovar estes instrumentos de governação que depois serão materializados ao nível das províncias, dos distritos e dos postos administrativos deste país, bem como das autarquias em 2019. Já a bancada da Renamo deu destaque à discussão sobre o pacote de leis que regem as autarquias locais. Nós queremos completar as leis que ainda faltam sobre
eleições autárquicas, ou mais propriamente sobre o funcionamento das autarquias, uma vez que já foram eleitos as assembleias municipais. Uma das leis que ainda está por acertar, temos que aprovar, é a lei da tutela administrativa. Em seguida teremos também leis sobre as assembleias provinciais e nós temos que também fazê-las aprovar aqui no Parlamento para viabilizar esse processo de descentralização que ainda falta completar. Para a 8ª sessão ordinária, que termina no dia 20 de dezembro, estão agendadas 30 matérias, com destaque para a sessão solene do informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação. O setor privado queixa-se da falta de consulta no processo de produção de leis em Moçambique, uma situação que prejudica o ambiente de negócios. Os empresários sugerem a criação de um instrumento de regulação do processo legislativo. Os empresários sentem-se excluídos do processo de criação das leis moçambicanas. Na voz do presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, o setor privado revelou que a consulta pública no país é fraca ou quase inexistente. Agostinho Vuma disse que, por exemplo, em 2017, grande parte dos instrumentos normativos recebidos pela CTA para apreciação tinham um prazo de 10 a 20 dias, tempo, segundo Vuma, não suficiente para comentários profundos. Quando tal parecer é depositado, somos surpreendidos com a aprovação do respectivo aludido instrumento legal, sem nenhuma incorporação dos comentários dos parceiros sociais ou interessados, numa clara evidência de que as contribuições recolhidas à sociedade não são consideradas nas propostas finais. Uma solução para este problema é que se crie um instrumento que vai regular todo o processo de criação das leis no país. O jurista Abdul Karim diz que neste momento o país cria leis com graves irregularidades legais. Produzimos leis às vezes que são contraditórias com outras leis que existem, né? E às vezes produzimos leis acreditando que esta lei vai resolver o problema, mas que ela não resolve o problema. Por exemplo, uma lei como um Código Penal está a ser alterado passados 2 anos. Os empresários, em parceria com a USAID, vão produzir um documento e endereçá-lo à Assembleia da República. Para isso, contam também com juristas nacionais e um especialista que traz a experiência de outros países que já passaram pelo mesmo processo. A Procuradora-Geral da República acusa os bancos de não denunciarem transações suspeitas às instituições da Justiça. Beatriz Buchil diz que a atitude das instituições financeiras inviabiliza a recuperação de ativos desviados do Estado. Uma articulação eficiente e eficaz permite assim. A Procuradora-Geral alerta que esta falta de denúncia pode levar as instituições financeiras à responsabilização e que, neste momento, a Procuradoria está a coordenar com o Banco Central para garantir o respeito pela lei. Mas este não é o único obstáculo que dificulta a investigação de crimes de corrupção e recuperação de fundos. Segundo Buchili, que falava na abertura da 6ª reunião do Gabinete Central de Combate à Corrupção, em várias instituições não há base de dados que disponibilize informação necessária em investigação de crimes. A falta de comunicação de transações suspeitas por parte das instituições financeiras, por exemplo, inviabiliza a recuperação de ativos, uma vez que os valores são retirados para outros destinos. Estamos a trabalhar com o Banco de Moçambique, enquanto regulador, no sentido de garantir que todas as instituições bancárias procedam em conformidade com a lei, pois a violação dessas normas pode configurar obstrução à justiça e, como tal, as entidades intervenientes devem ser responsabilizadas. Para já, o Ministério Público defende a criação de um gabinete de recuperação de ativos e há uma proposta de lei sobre a matéria levada ao governo. Persistimos na necessidade de criação urgente de um gabinete de recuperação de ativos com funcionalidades que permitam ao Estado rever ou tomar os ganhos do que foi despojado ou que são resultado de atividades criminosas. É verdade que temos estado a recuperar ativos, mas num ritmo que não é o desejado, para além dos aspectos inerentes à gestão desses ativos. A
A prevenção e o combate à corrupção é um dos temas a serem discutidos na reunião nacional do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Durante os 2 dias do evento, os magistrados vão também discutir a cooperação interinstitucional e internacional na investigação de crimes e a celeridade processual. O Tribunal Supremo e mais 19 tribunais ordinários passam a contar com um sistema eletrónico de informação judicial. Com esta inovação, o Governo considera que o sistema judicial vai ficar menos burocrático e mais flexível. Calhamaços de papel e procedimentos redundantes, alguns deles desnecessários, caracterizam o funcionamento do sistema judicial moçambicano. Trata-se de problemas que poderão ficar para a história no Tribunal Supremo, assim como em outros 19 tribunais ordinários da cidade e província de Maputo, com a introdução do sistema de expediente e informação judicial eletrônica. Este sistema informático, para garantir a celeridade processual, deve permitir a interoperabilidade com os diversos sistemas informáticos das instituições que intervêm nos processos em concreto, em particular no domínio criminal. A introdução do sistema eletrônico na Justiça moçambicana foi financiada pela União Europeia no valor de 9 milhões de euros, o equivalente a 10 milhões de dólares norte-americanos. A organização comunitária acredita que o sistema vai trazer maior segurança jurídica para o sistema moçambicano. De um lado, que vai permitir reforçar a confiança do cidadão no sistema judicial, mas também pensamos que vai reforçar, que vai melhorar a segurança jurídica de todo o sistema. Já o presidente do Tribunal Supremo disse que a introdução do sistema eletrônico constitui uma resposta ao velho problema da burocracia. A implementação do sistema de expediente de informação judicial eletrônico, SEIS, garante e confere ao sistema judicial simplicidade, transparência e celeridade, reduzindo a carga burocrática que tradicionalmente tem caracterizado os tribunais. O sistema de expediente e informação judicial eletrônico está disponível para os funcionários do tribunal, assim como para as partes envolvidas nos processos. Apenas 7% da população moçambicana tem acesso à internet. Para expandir este serviço, o Governo prevê criar até 2019 mais 25 centros comunitários de acesso à internet. A forma de diálogo Maputo Internet Fórum já vem na sua 4ª edição. O evento que junta governantes, empresas privadas, sociedade civil, ativistas de direito à informação, acontece numa altura em que 93% da população moçambicana não acede à internet. Mas de acordo com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, até o próximo ano a situação estará melhor. Nos dias que correm, o país conta com 66 centros multimédia comunitários, CMCs, distribuídos numa média de 5 CMCs por província, prevendo-se para o presente quinquênio a expansão para mais distritos, numa meta de estabelecer 25 CMCs no período 2015-2019, ao mesmo tempo que se reforçam as ações de consolidação dos já existentes. Por sua vez, a Universidade Eduardo Mondlane faz saber que nos próximos 5 anos vai reforçar a sua capacidade de acesso às tecnologias de informação e comunicação, sendo que alguns passos já começaram a ser dados. Implicamos recentemente a nossa largura de banda para acesso à internet em todos os campos e escolas, devido ao apoio do Programa do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e Técnico Profissional, através da Rede de Educação e Pesquisa em Moçambique, MORENET. O evento é organizado pela Oxfam, que espera que do fórum encontre-se caminhos que levem a internet a cada vez mais moçambicanos. Este é o nosso interesse de podermos influenciar, trabalhamos em coordenação para que de facto possa-se aumentar esta cifra de crescimento para maior que de 2%. Além de apresentações e debates, o Maputo Internet Fórum conta com uma exposição onde são apresentadas iniciativas de inclusão digital. Renamo assinalou hoje a passagem dos 39 anos da morte de André Matsangaíça, primeiro líder da guerrilha. Em Climano, o partido criticou a exclusão e humilhação que muitos moçambicanos passam por não pertencer ao partido no poder. A marcha circulou um pouco pelas artérias da cidade de Climane e desaguou na sede política distrital. Nós já estávamos independentes, não estávamos?
precisávamos de guerra? Não. Então por que precisamos da guerra? Por causa da humilhação. A humilhação feita pelos nossos próprios irmãos pesou mais do que a humilhação feita por um estrangeiro. E nos nossos dias, nós assistimos até hoje esta humilhação. E sobretudo, quando nós temos irmãos que não pertencem ao partido no poder. É esse tipo de coisas, é este tipo de humilhação para os quais André Matado Machanganhisa, Afonso Macato Maceta de Acama levaram avante este projeto, a Renamo. Manuel de Araújo, cabeça de lista da Renamo em Climane, também discursou na ocasião. A democracia, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação não caíram do céu e ninguém nos ofereceu num prato de mão beijada. Foram jovens que tiveram que carregar quilômetros e quilômetros, montanhas e montanhas, sem comer, ao frio, ao sol, à chuva, para que Moçambique tivesse a democracia. Há pessoas que estão a brincar com a democracia. Nós vamos permitir? Não! Há pessoas que estão a brincar com o sacrifício de André Matade Machanganhisa, com o sacrifício de Afonso de Acama e com o sacrifício de todos aqueles jovens que morreram nas matas para que Moçambique hoje tivesse democracia. Na ocasião, o partido ofertou uma bengala a Manuel de Araújo pela vitória conseguida no escrutínio do passado dia 10. Está a ver o Jornal da Noite da STV. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor da informação. Até já. Há mais de 100 anos que Five Roses mistura só as melhores folhas de chá para criar um sabor distintamente suave e refrescante. Só Five Roses é a chávena perfeita de chá para a sua vida de todos os dias e as ocasiões mais especiais da sua família. E para todos os outros momentos, porque ninguém faz um melhor chá que você e Five Roses. Experimente o novo Five Roses Strong African Blend, um chá de qualidade a um ótimo preço. Oceana, valor e qualidade. Aí está uma das mais aguardadas provas de natação do país. 10ª edição do Torneio Internacional de Natação Golfinhos Sprint. Perto de 200 nadadores em ambos sexos e diferentes categorias de Moçambique, África do Sul, Angola e Suazilândia participam sábado e domingo no evento na Piscina Olímpica do Zimpeto. Uma prova a acompanhar na STV Notícias. Uma transmissão em parceria com Zap. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias.
O arquipélago de Bazaruto constitui uma parte insular de Moçambique, composto por 5 ilhas: Bazaruto, Benguerua, Magaruga, Santa Carolina e Bangue. Com uma área total de 1.430 km², está situado ao norte da província de Inhambane, ocupando parte dos distritos de Vilanculo e Açoro. A nível de infraestruturas turísticas, nos últimos anos, viu crescer o número de hotéis e lodges ao longo da costa. Possui uma biodiversidade faunística invejável, construída por dugongos, golfinhos, baleias, tartarugas marinhas, tubarão-baleia. A transparência das suas águas, a qualidade e beleza dos seus recifes no coral e 5 espécies de tartarugas marinhas proporcionam um ambiente adequado para o mergulho e safari oceânico. Possui a maior e provavelmente a mais viável população de dugongos da região ocidental do Oceano Índico. Recursos pesqueiros. Possui cerca de 80% das espécies de fauna etiológica representativa da região. Sumbi, singi wusi dogor lago, unga siveti kumakolo, wagudwa na kulidiwo. Sumbi, singi wusi dogor lago, unga siveti kumakolo, wagudwa na kulidiwo. Yina vindra kamboye, na yilandra kuane, yina yatuma palane, yina simana kotepo. Yina vindra kamboye, na yilandra kuane, yina yatuma palane, yina simana kotepo. Agora os Mambas, ou melhor, a história de sucessivas derrotas da Seleção Nacional que comprometem a qualificação para o CAN 2019. Com a última derrota em Windhoek, os Mambas caíram da liderança do grupo para a terceira posição com 4 pontos. De descalabro em descalabro. Assim se resume a prestação da Seleção Nacional de Futebol na fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações. Esta terça-feira, em Windhoek, os Mambas perderam com a Namíbia por 1-0, resultado que coloca a Seleção Nacional na terceira posição no Grupo K com 4 pontos, menos 3 que a Guiné-Bissau e a Namíbia, que partilham a liderança. No espaço de uma semana, os Mambas saíram da liderança do grupo para uma posição incômoda e têm comprometido a qualificação ao CAN 2019. Perderam no passado sábado, em pleno Estádio Nacional do Zimpeto, com a Namíbia por 2-1, no jogo em que eram obrigados a ganhar.
Antes, a 8 de setembro, no jogo em que também estiveram a vencer, cederam um empate a 2 bolas com a Guiné-Bissau, perto do final do jogo. Feitas as contas, os Mambas fizeram até então apenas 1 ponto em 6 possíveis em casa. Nas contas da qualificação, os Mambas são obrigados a vencer os jogos que têm pela frente diante da Zâmbia em novembro próximo no Estádio Nacional do Zimpeto. Depois, em março de 2019, a Seleção Nacional de Futebol tem que ganhar a Guiné-Bissau fora. Porque estão dependentes, os Mambas têm que esperar ainda que a Guiné-Bissau não vença os 2 jogos com a Namíbia em novembro e no jogo entre as 2 seleções em março de 2019. Ou ainda que os guineenses empatem estes 2 jogos. As contas passam ainda por 2 derrotas da Zâmbia. Primeiro, no confronto entre as 2 seleções em novembro e depois um desaire no embate com a Namíbia em março de 2019. Por último, os Mambas precisam que a Namíbia perca ou empate nos jogos com a Guiné-Bissau em novembro e Zâmbia em março de 2019. Estas são as contas complicadas de uma seleção que, em 6 jogos, somou 2 vitórias, um empate e 3 derrotas este ano. Abel Xavier assume os erros que ditaram a derrota dos Mambas nos últimos 2 jogos diante da Namíbia. Ainda assim, Abel Xavier deixou claro que continua no comando técnico da Seleção Nacional. Nós somos fortes. Esta estrutura e esta geração é forte. E todas as pessoas que são fortes, que estão unidas... Num tom bastante agressivo e pouco amigável, o selecionador nacional procurou explicar as falhas cometidas pelos Mambas no duplo descalabro diante da Namíbia, no espaço de 4 dias. Para Abel Xavier, há outros fatores que devem ser resolvidos fora do campo para garantir bons resultados da Seleção Nacional de Futebol. Dentro do jogo e do rotando do jogo, há 3 equipas. Mas há um outro jogo que está a ser jogado que é extremamente relevante e extremamente importante para aquilo que é o resultado final. E nós temos que ser fortes a vários níveis. Agora vocês podem me dizer a mim, o selecionador nacional está-se a desculpar com as questões de arbitragens, mas é um facto. Eu jamais serei responsável pelos erros dos outros, ou pela incapacidade dos outros, ou pelo aquilo que os outros não fazem e que deviam fazer. Jamais. Apesar da derrota em Windhoek, Abel Xavier diz que os Mambas realizaram a melhor partida na noite de terça-feira diante da Namíbia. Se ao longo dos 3 anos se houve um jogo mais bem conseguido em termos de rendimento global, em todos os aspectos, daquilo que é o valor mais importante de uma equipa a trabalhar nos aspectos coletivos, num campo extremamente difícil, que é do adversário, como uma força, foi no jogo de ontem. O jogo jogado não falou verdade ontem. Eu estou extremamente orgulhoso do rendimento, da estrutura de todos os jogadores da minha equipa. E são esses argumentos que deixam o selecionador com a esperança de uma qualificação dos Mambas para o CAN 2019. Nós em casa, com a Zâmbia, trabalhemos o jogo, que sejamos unidos, que acreditem, e depois vamos a Guiné a ganhar o jogo também. Sabe porquê que eu acredito? Porque nós marcamos sempre. E se nós marcamos sempre é porque a estrutura alterou completamente. Abel Xavier deixou claro que continua firme no comando dos Mambas e apelou aos moçambicanos a continuar a apoiar a seleção nacional. Depois da última derrota, o jornalista Alexandre Zandamela diz que esperava que o selecionador nacional se demitisse. Já o treinador João Figueiredo defende que as derrotas dos Mambas são reflexo da desorganização das instituições que gerem o futebol. Tomás Inguan, antigo jogador da seleção, diz que ainda acredita na qualificação dos Mambas para o CAN 2019. Eu, sinceramente, pensei que o Sr. Abel Xavier fosse comunicar a sua demissão antecipada, tanto em face dos resultados que a nossa seleção teve, mas depois que aconteceu, ele acabou por falar de coisas ou de fatores extra-seleção que estão a acontecer. Matematicamente é possível, mas devo dizer e reconhecer que a tarefa vai ser muito, muito difícil e que as chances foram se diminuindo cada vez mais, sobretudo depois desta segunda derrota diante da Namíbia. Eu não me admiro, porque eu acho que os maus resultados esportivos normalmente espelham a desorganização das instituições que as administram.
E é isso que efetivamente se passa no nosso futebol. Eu estimo que durante grande parte do tempo ninguém fala, por exemplo, das grandes dívidas da Federação, os treinadores que trabalham na Federação Moçambicana que não recebem há 3 meses, da Academia da Ana Marcha que está num estado deplorável, o estádio de 1º de Maio que enfim, tem casas de banho e balneários que são absolutamente inaceitáveis para gente civilizada, para além de estar completamente pelado, do estádio de Mucuba que nunca mais é entregue porque não se paga ao empreiteiro, a segunda pedra nunca mais é lançada no estádio da Ana Marcha. Portanto, tudo isso, no fundo, se formos a ver, é exatamente aquilo que é os resultados da nossa seleção, são exatamente fruto desta desorganização total. É verdade que nesse tipo de competição, quando não se ganha em casa, tendo já a sua pergunta, quando não se ganha em casa é muito complicado, mas no nosso grupo, o primeiro classificado tem 7 pontos, nós temos 4, podíamos ter mais, infelizmente não temos, mas ainda tem 2 jogos. Eu acredito que é possível. É importante por parte dos próprios jogadores, parte da equipe técnica, acreditar nós como público, porque um país ou as vitórias são feitas também de derrotas. E nós, como uma nação, temos que saber conviver com essas derrotas. Temos que saber. Do futebol à natação, a edição deste ano do torneio Golfinho Sprint vai incluir uma prova que visa consciencializar a mulher sobre os problemas do cancro da mama. O Clube Golfinhos de Maputo garante que estão criadas as condições para a realização do evento. A 3 dias do arranque da 10ª edição do torneio internacional Golfinho Sprint, evento que irá juntar na capital algumas das referências da natação do país, de Angola e da África do Sul, cresce a expectativa dos participantes, dada a qualidade apresentada pelos participantes nas últimas edições. Neste momento decorrem pequenos trabalhos de melhoramento da piscina olímpica do Zimpeto, recinto que volta a acolher provas após um período de interdição ao público. Está tudo a postos, tem uma equipe vasta que está a trabalhar para que este evento seja um grande sucesso. Está-se a fazer os trabalhos de melhoramento das condições lá na piscina olímpica de Zimpeto. Estamos praticamente na fase final. Este ano, a organização do Golfinho Sprint prevê inovação na prova de estafetas. Vamos ter uma estafeta que é nova, que é uma estafeta lúdica, em que as diferentes pistas em competição não vão ter os estilos alinhados. Normalmente, nas provas de estafetas, todos nadam o mesmo estilo, conforme a ordem de partida. No Golfinho Sprint, não vamos ter os estilos alinhados. À edição deste ano, junta-se também a necessidade de consciencialização da mulher sobre o combate ao cancro da mama. É nesta perspectiva que se projetou uma prova dedicada a esta causa. Decidimos incluir uma prova para que as pessoas tenham a consciência de que o cancro da mama precisa de ser prevenido e precisa de ser identificado com antecedência para se poder fazer um tratamento adequado a ele. Para além de intercâmbio com as associações internacionais, o torneio tem em vista a avaliação do nível de treinamento e organização dos participantes. A capital do país está a registrar uma noite de chuva. Estamos à porta do intervalo. Vamos a esta altura olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Para amanhã, Maputo será das cidades mais frescas, com 23 graus de máxima e 18 de mínima. 23 também de máxima para Xai-Xai e 19 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 20. No centro do país, 40 graus de máxima para Tete e 22 de mínima. 30 graus de máxima para Chimoio e 13 de mínima, 28 graus de máxima na Beira e 23 de mínima, Climane, 36 de máxima e 24 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 17, 30 também de máxima para Pemba e 24 de mínima. Nampula, 35 de máxima e 21 de mínima. Até já.
Meu nome é Eleutério Ernesto Malate, sou treinador do Clube de Natação Golfinhos de Maputo e diretor técnico. Convido a toda a massa que gosta de desporto e natação em particular a assistir o 10º Torneio Internacional de Natação Golfinhos Sprint 2018 na STV Notícias. Uma prova a acompanhar na STV Notícias. Uma transmissão em parceria com Zap. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bens é que tem. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam.
Olá, eu sou o Nelson Santos, treinador do Ferroviário Maputo. Assista o Moçambola na ZAP. Aqui na STV Notícias. Os temas do dia-a-dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos já a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos factos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô, Sim, Ilustra Mourinho, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta. Sofala situa-se na região centro do país, com uma longa costa, mais de 300 quilómetros. A capital, Beira, até esta designação que se deve ao príncipe Dom Filipe da Beira, que no início do século XX aí desembarcou em visita oficial. Sofala não tem somente o melhor parque natural do mundo, o de Gorongosa. Tudo é atrativo nesta região, desde o camarão, que tem o seu habitat nesta região, a fauna, uma vasta riqueza hídrica e Gorongosa, como santuário de uma espantosa biodiversidade. Muito boa noite. Uma vez mais, vamos a esta altura olhar o mundo. O presidente do Brasil volta a ser alvo de acusações de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa. A Michel Temer, as autoridades policiais pedem que a Procuradoria seja, ou melhor, indicie Michel Temer pelos crimes praticados. O presidente brasileiro Michel Temer volta a ser investigado sobre crimes de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa. A Polícia Federal mostra provas de natureza diversa que incluíram colaborações premiadas com a Justiça em troca de redução da pena, depoimentos, informações bancárias, fiscais, extratos de telefone e contratos fictícios de prestação de serviços. O juiz Roberto Barroso, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, já encaminhou o pedido de indiciamento contra Temer à Procuradoria-Geral da República, que tem 15 dias para se decidir. Para além do presidente, também se pede o indiciamento da filha do presidente e mais outras 9 personalidades. As denúncias contra o presidente Temer só chegam ao tribunal em janeiro, depois dele passar o poder para o candidato vencedor destas eleições. O governo de Kinshasa condena a atitude da Angola, país a quem acusa de ter expulso violentamente milhares de congoleses. Segundo alguns migrantes, dezenas de pessoas morreram durante os confrontos em território angolano. As relações entre Angola e República Democrática do Congo voltam a ficar abaladas, depois do regresso massivo e inesperado dos congoleses que haviam migrado para Angola, fugindo dos conflitos. As autoridades congolesas acusam os angolanos de terem usado violência para expulsar quase 28 mil congoleses que habitavam em zonas mineiras de Angola. Alguns migrantes congoleses disseram que dezenas de pessoas foram mortas.
Entretanto, as autoridades angolanas rejeitam as acusações de terem violado os direitos humanos e dizem que a repatriação foi voluntária. Uma vez, Angola ajudou o antigo presidente da República Democrática do Congo, Laurent Kabila, a resistir à tentativa do golpe de Estado protagonizado pelos rebeldes ruandeses. Mas atualmente, Angola mostra-se preocupada com a crise da RDC, que aumentou o número de refugiados no seu território. Agora as letras. O escritor Lucílio Manjati, assim que é, vai lançar mais uma obra literária. Geração 21, notas sobre a nova geração de escritores moçambicanos, é o título do novo livro do professor da Universidade Eduardo Mondlane. É esta a nova aventura literária de Lucílio Manjati. No seu novo livro, o escritor coleta textos publicados na imprensa e apresentados em eventos literários em Moçambique e no estrangeiro. Sempre tive esta preocupação de olhar para a nova geração de escritores moçambicanos. Isto remonta ao ano de 2007. Eu comecei a escrever tendo como eixo, digamos assim, de abordagem novos autores. Não deixei de escrever sobre autores como Ngulane, como Mia, enfim, mas quis centrar a minha atenção na nova geração de escritores moçambicanos que começa a publicar a partir dos anos 2000. Para o escritor, num contexto em que a crítica é escassa no país, há que dar cada vez mais atenção às atuais tendências literárias. Preciso que a gente volte a olhar para os nossos textos, a gente volte a falar dos nossos textos, que a gente possa vender, portanto, os nossos textos, divulgar a nossa literatura além fronteiras. E por quê? Porque só assim é que nós vamos vender o nosso produto, digamos assim. Só assim é que nós vamos valorizar a nossa literatura, só assim é que quem está fora, né, de Moçambique vai se interessar por aquilo que a gente escreve. Geração 21, de Lucílio Manjati, sai sob a chancela de Alcance Editores e será lançado às 16 horas de segunda-feira na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane. O Jornal da Noite fica por aqui, mas a informação continua em modo permanente na STV Notícias no Noite Informativa. Aguardo por si. Boa noite.